Vamos? Boa tarde a vocês que nos assistem aqui pelo canal do Facebook da Telesul. Nós falamos aqui diretamente da 18ª Jornada de Agroecologia, diretamente aqui da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, sul do Brasil. E aqui acompanhado de duas figuras, dois membros de movimentos sociais que vão nos acompanhar nessa conversa a partir de agora. Estamos aqui com Nayara Bittencourt, que é do Terra em Direitos, e também estamos aqui com José Damasceno, que é do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, o MST. Nós vamos aqui, ao longo desses minutos aqui, por meio desse Facebook da Telesul, compartilhar um pouco com vocês sobre o debate em torno do meio ambiente, em torno da agroecologia, mas também em torno do que está acontecendo na Amazônia. Além do canal da Telesul, do Facebook da Telesul, também estamos fazendo essa transmissão através do Facebook do Brasil de Fato, também dos Jornalistas Livres, através também do canal da Jornada da Agroecologia no Facebook, também da Frente Brasil Popular e também do Movimento Sem Terra. São um conjunto de redes que ampliam a nossa voz, ampliam esse debate nesse momento. Eu começar com você, Nayara, se você pudesse primeiro situar para a gente onde a gente está, qual a importância que tem nessa jornada, uma jornada que é organizada por 70 entidades, entre elas Terra em Direitos, também o Movimento Sem Terra, as universidades. Se você pudesse situar um pouco para a gente onde a gente está e qual a importância desse momento, qual a importância dessa atividade aqui. Bem-vinda. Obrigada pessoal da Telesur. Bom, a gente aqui nessa 18ª Jornada de Agroecologia, a gente ocupa essa praça aqui, que é uma praça pública de Curitiba. Curitiba, que é uma cidade que foi protagonista, né, uma cidade que foi palco do golpe, tanto do golpe institucional que a gente teve no Brasil em 2016, mas especialmente a condenação do ex-presidente Lula, né, que ocorreu nessa cidade, nessa capital do sul do país, né, do sul do Brasil, no Paraná. E a gente ocupa essa praça, esse cenário urbano, dialogando os trabalhadores tanto do campo quanto os trabalhadores da cidade, por uma nova proposta de sociedade, né? Por um novo modelo de agricultura que seja ecológico, que seja sustentável, que respeite as relações de trabalho no campo, da cidade, e que também a gente diz que essa não é necessariamente a capital do golpe, mas que é a capital também da resistência dos movimentos populares, né? Da resistência dos trabalhadores. E, Damasceno, se você pudesse também, primeiro bem-vindo, obrigado por aceitar esse debate, se você pudesse explicar para a gente que jornada é essa, qual a importância dessa jornada que está acontecendo aqui, nesse momento aqui em Curitiba. Bem-vindo. Obrigado aos companheiros e companheiras da Telesur e obrigado pela oportunidade, inclusive, da gente estar difundindo esse projeto que representa essa 18ª da Jornada de Agroecologia. E a 18ª, ela é parte de um processo de construção de uma jornada que chegou no patamar que chegou hoje. E essa beleza de feira, esse ambiente que está criado aqui, ele expressa exatamente aquilo que os camponeses do Brasil, os pequenos agricultores, os assentados, as comunidades tradicionais e os indígenas, as mulheres, a juventude, construíram ao longo desses 18 anos. Né? No fundo, a jornada nossa se transformou num projeto, e exatamente esse projeto que nós queremos para o campo brasileiro. Então, essa jornada representa isso, né? Então, para quem está aqui na feira, para quem viu teve contato direto ou através das redes sociais, né? Mas principalmente para quem teve contato com essa feira, ele tem contato com um projeto, né? E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, que é esse debate de o que nós queremos construir para a sociedade brasileira, o que nós queremos construir para o campo brasileiro de agricultura e produção de alimento saudável, se encontra visivelmente aqui nesse espaço. Então a jornada é tudo isso e mais um pouco, né? É uma construção de homens e mulheres, muito mais do que a arrecadação de recursos pelas barracas, é apresentar os produtos produzidos pelos assentados, pelas assentadas, pelos pequenos agricultores, né? E é essa demonstração daquilo que nós produzimos de alimento para produzir a nação. Então a jornada representa tudo isso e mais um pouco, né? Um pouco da nossa cultura, um pouco do nosso jeito de ser, um pouco do nosso jeito de interagir e um pouco mais daquilo que nós queremos construir para o futuro da nação. Perfeito.
Agora que já começamos esse debate, apresentamos um pouco da agroecologia, dessa jornada, inclusive esse som que vocês escutam agora, que está rolando um forró nesse momento aqui, nessa jornada, porque além dos debates, além de atos de rua, também acontece daqui a pouco o ato em defesa da educação, também tem atividades culturais de diferentes lugares, né? Pessoas que vêm de diferentes lugares, hoje inclusive tem um show também da Tulipa Ruiz, que também é uma artista que vem apoiando bastante a pauta da reforma agrária, a pauta da agroecologia. Nayara, se você pudesse explicar para a gente, porque o que está acontecendo na Amazônia, tem muitas vozes que denunciam que não é simplesmente um problema esporádico ou da época que está acontecendo, mas a Amazônia sendo vítima de um modelo capitalista, o agronegócio, né? Em que se diferencia, por exemplo, o agronegócio da agroecologia? Que projetos são esses? Porque, pelo que a gente entende, são projetos opostos. Se você pudesse explicar um pouquinho para a gente da diferença entre esses dois modelos de agricultura de relação com o meio ambiente. Sim. Bom, a gente aqui, nessa 18ª Jornada de Agroecologia, a gente faz a denúncia desse modelo do agronegócio. O que é esse modelo do agronegócio, né? É um modelo que deixa os nossos países, especialmente nossos países latino-americanos, daqui o Brasil também, dependentes desse modelo, que é de um pacote tecnológico protagonizado por grandes empresas transnacionais, multinacionais, e ele depende tanto de insumos, né, de sementes que são modificadas para tolerar algum tipo de agrotóxico, algum tipo de veneno que vem crescendo no Brasil. Além disso, depende de grandes extensões de terra que viram desertos verdes, né? Então, a derrubada das florestas, a expulsão dos camponeses, dos povos indígenas, das comunidades de suas terras, e um processo também de extrema mecanização agrícola, né? Em que essas máquinas, elas tomam conta de todas as relações de produção. Então, as máquinas ocupam o lugar dos trabalhadores e a tecnologia de uma forma dependente, né? Não é uma tecnologia a serviço do povo, é uma tecnologia a serviço do capital. Então, o que a gente propaga aqui é a agroecologia como um outro modelo, né? Uma outra sociedade. Não é uma alternativa a isso, é a contraposição a isso, a agroecologia, que é baseada na diversificação dos produtos agrícolas, respeito às relações tanto com a biodiversidade, com o meio ambiente, mas especialmente com o homem e a mulher do campo, né? Com as comunidades tradicionais indígenas e essa relação que se tem com o meio ambiente. Então, vai respeitar e se adaptar aos biomas brasileiros, né? Ela se adapta à sazonalidade dos produtos e ela se adapta também à cultura dos povos, né? Isso é agroecologia, é respeitar a nossa diversidade. E é isso que a gente está anunciando aqui, nesse governo que tem aprovado mais veneno, né? São 290 agrotóxicos aprovados esse ano com o governo Jair Bolsonaro. E a gente vem justamente denunciar isso, que a gente não quer mais nossos alimentos envenenados, que a gente quer alimento que realmente alimente a população de forma saudável, né? Trabalhador do campo e da cidade. José, e sobre essa questão do que está acontecendo na Amazônia, por exemplo, já trazendo esse debate, a gente sabe que somente esse ano já aumentou o número de incêndios, né, em todo o Brasil, já supera os 80%. Metade desse aumento está justamente na Amazônia, mais da metade está na Amazônia. O governo, somente na semana passada, né, pelo que a gente viu, depois da reação internacional, depois do presidente da França, Macron, se pronunciar, depois do G7 falar que iria debater, Jair Bolsonaro convocou uma reunião de emergência, né, na quinta-feira passada. Na sexta-feira passada, inclusive, tiveram diferentes mobilizações nas ruas, exigindo uma postura do governo, denunciando essa questão do governo. Somente depois dessa reação internacional que o governo parece ter despertado para o tamanho do problema, que criado inclusive por aliados do próprio Bolsonaro, como denunciaram diferentes veículos de comunicação. Também o Ministério Público está investigando, que foi o caso de fazendeiros que no Pará colocaram fogo, né, o dia do fogo, né? De que forma vocês estão avaliando essa questão que está acontecendo na Amazônia e a resposta do governo? Primeiro elemento, sim, nós estamos vivendo um momento na história do Brasil que tem um presidente que é um mau caráter, porque não tem outro jeito de eu dizer, né? Se eu falar ele de louco, eu vou estar ofendendo alguém, né? Então nós estamos vivendo essa fase nebulosa da sociedade brasileira, que acabou elegendo enganados, acabou elegendo um presidente que tem essa postura agressiva às pessoas, agressiva aos valores. Então agredir a mata, para ele é um detalhe. E
ele, infelizmente, né, é um presidente que não tem nem noção daquilo que ele está fazendo e nem daquilo que ele está falando, né? O que está acontecendo na Amazônia não é nada mais, nada menos do que um sinal verde dado pelo presidente da República, e esse grupo, na ganância de expandir os seus negócios e de produzir commodity, né, que não vai acrescentar em nada na mesa do povo brasileiro, vai acrescentar sim em aumento de capital para quem produz e principalmente para as transnacionais, né? Esse grupo é que está fazendo esse estrago com essa anuência do presidente, né? Então, os mesmos. Quem tem a natureza do presidente da República é que está fazendo isso. Marca o dia de fogo, comete um crime dessa dimensão. Nós não temos dúvida que a Amazônia, ela deve sim ser um capital da humanidade, não só do povo brasileiro, porque ela realmente é o pulmão do mundo, né? Então, é lógico que o mundo vai reagir, e ainda bem que o mundo todo reagiu, independente não estou falando aqui de posição ideológica, estou falando de um crime, de uma responsabilidade, de uma pessoa que deveria ter o mínimo de racionalidade, e que não teve, e que não tem, e que infelizmente não tem, e que eu acho que ainda corre o risco de nós pagar um preço muito mais alto nesse sentido, né? Então, por isso nós achamos que a defesa da Amazônia tem que ser uma defesa dos povos, do mundo todo. Ela não é só dos brasileiros, certo? Ela não é só dos brasileiros. Primeiro, que eles querem transformar aquilo lá em um deserto, porque a terra da Amazônia não é terra que produz por muito tempo. Ela tem um limite de fertilidade, ela tem limite físico, vai tirar a mata e vai produzir alguma coisa de 8, 10 anos, depois vai virar deserto. Não tem dúvida disso. Então deixa a mata lá, preserve a água, preserve a natureza, preserve as ervas que vai servir para curar muita doença da humanidade no futuro, né? E preserva a biodiversidade como um todo. Então, nesse sentido, nós achamos que a Amazônia tem que realmente ser um projeto em defesa dos povos, do mundo todo. E não do capital, como também eles estão querendo fazer. Também não deve ser uma mata a serviço do capital. Ela tem que ser uma biodiversidade preservada a serviço da humanidade. E o que nós defendemos, e é possível, o homem conviver com a natureza e dali tirar a sua sobrevivência. A Amazônia não está isolada. Lá na Amazônia tem indígena, lá na Amazônia tem comunidades, né? Na Amazônia tem pescadores, tem ribeirinhos, né? E que viveram a vida deles há anos e estão vivendo, né? Então, é só a ganância do capital que acha que tem que acabar com tudo isso, né? Então, nesse sentido, é importante que a gente entenda esse processo. Preservar a biodiversidade, produzir. Pode entrevistar qualquer pequeno agricultor aqui que está aqui, qualquer camponês, qualquer camponesa, assentado da reforma agrária que está aqui, qualquer indígena que está aqui, que ele vai dizer como que ele produziu esse tipo de alimento. É possível produzir alimento saudável, colocar na mesa de todo mundo, alimentar a nação brasileira, certo? É possível fazer isso. Transformar o meio ambiente, porque é impossível a gente fazer isso sem transformar a natureza, mas sem agredi-la. Isso basta ter noção de projeto e o que a gente quer fazer sem agredir a terra, sem agredir a água, sem envenenar a água, né? E fazer essa conjugação harmoniosa entre o ser humano e a natureza. Porque do jeito que está, o capital ele não está agredindo só a natureza. Ele está agredindo a natureza e no centro está o humano. Ele está agredindo toda a humanidade com esse processo que ele está construindo. Por isso a nossa defesa aguerrida e infinitamente sem interesse nenhum, o pleno interesse humano da defesa da nossa Amazônia, que ela é nossa, é minha, é sua, é dela, é do povo brasileiro e é da humanidade como um todo, porque realmente ali é o pulmão do mundo. Perfeito.
Nayara, nesse momento que o Brasil está vivendo, o mundo está vendo o que está acontecendo na Amazônia, por outro lado também alguns projetos não ficam parados nem nesse momento, como é o caso da liberação de terras indígenas para a questão da mineração, do agronegócio, que foi aprovado agora na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, né? Qual o impacto que isso traz? E aproveitar você enquanto advogada popular também, qual a legalidade disso, né? Porque a gente tem a Constituição que assegura esses direitos, e inclusive do não liberar, justamente por reconhecer os povos indígenas, por reconhecer uma demanda dos povos indígenas. De que forma você avalia esse projeto e outros projetos também, se você quiser comentar, de que forma legalmente esse governo está tentando tratar nesse plano de destruição do meio ambiente, como denunciam diferentes organizações, inclusive a sua? Certo. Bom, o que a gente percebe nesse momento brasileiro, que eu acho que é o mais crítico desde que a gente começou a construir a jornada de agroecologia em 2002, mas é o mais crítico desde o período de democratização brasileira, né, desde de 1988, que é a nossa Constituição aqui no Brasil. A gente percebe não só um desmonte nesses âmbitos federais, no sentido dos órgãos, né? Então, esses órgãos do Executivo, a gente vê o Ministério da Agricultura sendo desmontado, ou a serviço do agronegócio, né? Não desmontado para nós, para o povo brasileiro em geral, para os camponeses. Vê o Ministério do Meio Ambiente que não serve para nada, né? Que ele tem um discurso agressivo, realmente serve para apropriação privada do capital. Como todos os outros, mas além de tudo, a gente percebe um desmonte e uma tentativa de desmonte e flexibilização nas legislações e nos direitos garantidos na Constituição. Então, em que pese esteja lá na Constituição que os direitos indígenas e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito à saúde, o direito à vida, o direito das comunidades quilombolas, né, ou remanescentes de quilombos, como está na Constituição, eles estão lá, mas eles estão lá nesse momento no papel. Então, a gente tem que buscar para, como já tinha um projeto de reconhecimento, de demarcação de terras indígenas, de titulação de territórios quilombolas, reconhecimento de territórios de comunidades tradicionais, avanço na reforma agrária, e hoje o que a gente vê é uma extrema paralisação disso. Então, sim, a gente percebe uma série de ilegalidades, uma série de inconstitucionalidades, mas que na prática a gente tem que combater politicamente, né? E essas legislações, como é que a gente faz para que elas sejam efetivadas ou implementadas na prática? É com isso, é com o protagonismo popular, é com o povo ocupando as ruas, é com o povo organizado, é com o povo pressionando esse governo e desmascarando todas essas mentiras que estão colocadas, né? Essas notícias falsas, essa manipulação do povo. A gente já percebe que há uma queda na aprovação desse governo, mas mesmo assim a gente tem duras batalhas a enfrentar, porque não é só algo do poder executivo isolado, né? Mas ele está aliado a setores internacionais, a empresas transnacionais que visam o território brasileiro para extrair nossas riquezas, né? Nossos recursos naturais e os conhecimentos tradicionais do nosso povo. Então, outra questão que sempre colocam, que é, por exemplo, mudanças climáticas ou essa invasão ruralista, né, da agropecuária na Amazônia, como se fossem muito distantes, né? Mas como a gente enfrenta isso na prática é através da organização dos camponeses, dos agricultores que preservam a biodiversidade, a mata e fazem parte da natureza, né? O homem o homem, a mulher e o ser humano tem que voltar a se enxergar como parte da natureza, integrante dela e que pode produzir de forma saudável, sustentável, sem agredir, sem desmatar nesse tanto que estamos, né? Então, a alteração das mudanças climáticas, a prevenção aos desmatamentos, ela ocorre na prática, né? Na nossa atitude concreta, e isso perpassa por políticas públicas que hoje estão absolutamente desmontadas no Brasil. E lembrar também que no início do governo Bolsonaro, né, por quando ele assumiu, inclusive, tentou-se acabar com o Ministério do Meio Ambiente, que depois voltou por uma pressão também de organizações internacionais, né, que queriam fundir com o Ministério da Agricultura, que tem papéis diferentes, inclusive no próprio governo, nos governos do Partido dos Trabalhadores, tinha um ministério que não era o Ministério da Agricultura, era o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era específico para os pequenos agricultores, que agora foi tomado todo por esse Ministério da Agricultura. Então tem uma prática também da própria questão ministerial, né? O formato que se desenha e está desenhado esse governo do Bolsonaro. José, eu queria conversar com você também sobre essa questão
O Bolsonaro, quando começou essas reações internacionais, ele chegou a falar que o presidente da França, Macron, que também não é nenhum exemplo apontado por ninguém de preservação do meio ambiente, mas a crítica que o Macron fez, Bolsonaro reagiu falando que ele estaria de forma imperial, de forma tentando práticas colonialistas contra o Brasil, gerou todo esse mal entendido, né? Mal entendido não, essa briga, esse bem entendido na verdade, essa briga entre eles dois. De que forma você avalia que o governo Bolsonaro reagiu a essa pressão internacional e tem reagido também a essas questões que estão acontecendo na Amazônia, né? Porque só na semana passada que houve uma ação de fato do governo Bolsonaro. De que forma você está avaliando a ação do governo Bolsonaro lá na Amazônia e vocês que estão presentes também lá na Amazônia, de que forma o Movimento Sem Terra, de que forma os camponeses estão lutando também contra essa devastação, contra esse desmatamento e pela preservação do meio ambiente? Veja bem, a primeira coisa, a gente tem que falar sorrindo disso. Eu nunca vi na história do mundo, talvez tenha e eu não tenha conseguido perceber, mas na história do Brasil, uma pessoa tão despreparada como esse presidente Bolsonaro. Nunca vi, né? Porque a reação dele com a pressão internacional com relação à Amazônia, com a pressão da sociedade brasileira com relação à Amazônia, foi uma reação de qualquer pessoa na porta de um boteco, em qualquer lugar, na esquina da rua, né? Quer dizer, um presidente que fala besteira da forma que ele fala, é um exagero, né? O presidente da República teria que ter, no mínimo, a inteligência e a sensatez do que ele deve falar, o que ele não deve falar, porque fala repercute. E, infelizmente, tudo que ele fala, nada se aproveita. Por isso que eu falo que tem que falar dando risada, porque eu nunca vi falar tanta besteira de uma vez só, né? Tanta besteira de uma vez só. Esse é um elemento que eu acho que está colocado, né? Inclusive, as brigas, o desentendimento entre ele e o Macron, exatamente por falar da mulher do Macron. Olha que absurdo, que loucura, né? Então é um negócio irracional, inacreditável. Eu não consigo nem dimensionar, não tenho palavra para dizer tudo o que significa isso. Eu acho que esse é um elemento fundamental. A outra coisa que eu acho fundamental, assim, o despreparo. O despreparo pessoal, né? Não estou falando sem questão ideológica. Quero apartar aqui essa coisa ideológica. Apesar que eu tenho a minha posição, e eu sei que a minha posição é ideológica, porque quando eu falo de um projeto para a agricultura, eu estou falando de um projeto ideológico, né? Eu tenho uma ideologia. Quando eu falo de projeto, ele tem um rumo, né? Mas, do ponto de... uma análise fria, assim, né? Uma análise fria, assim. Qualquer cidadão inteligente, independente de posição política e ideológica, ele dava uma olhada para a nação brasileira e falava: aqui tem indígena, aqui tem quilombola, aqui tem comunidades tradicionais, aqui tem assentamento, aqui tem sem terra, aqui tem fazendeiro, aqui tem agronegócio, aqui tem empresários. Ele olhava para a sociedade brasileira e definia um jeito de governar, né? Esse presidente que está aí, ele acha que tem que eliminar tudo. Tudo que ele acha que ele não concorda, tem que eliminar, né? Vou só citar um exemplo, essa coisa da tomada, que ele diz que a tomada é com três elementos, tinha que voltar, né? Parece que ele sonhou que aquilo ali, ele não gostou daquilo e daí tomou uma medida, como se tivesse tomando uma medida que ia mexer com a sociedade brasileira. Então, são essas besteiras, essas loucuras de um despreparo que não tem capacidade de olhar para a sociedade brasileira e definir um rumo, independente de questão ideológica. Agora, falando de uma questão muito ideológica aqui agora, que é a minha posição, né? E o presidente, ele é tão tapado, tão ignorante. Cada comunidade, cada povo tem uma cultura. O povo brasileiro é uma mistura linda, uma mistura, é uma miscigenação
que eu acho que é uma das melhores do mundo, se não a melhor, que é uma mistura de raça, de cores, de cultura, né? É por isso que esse povo com essa natureza, né? Então eu acho que nesse sentido é uma aberração, é uma loucura um presidente da República pensar que tem que invadir uma terra indígena, abrir ela para o capital explorar, né? Porque aqui está pensando o quê? Pura e simplesmente a lógica do capital. E aí prova para nós, mais uma vez, o alinhamento dele com o capital. E capital não tem cultura, capital só quer lucro independente. Então eu acho que nesse sentido é uma loucura. E não acredito que sustenta um projeto que nem esse. Um projeto que nem esse tem vida muito curta. Levanta voo e cai ali na frente sem consistência. Perfeito, nosso tempo está já chegando aqui ao final. Rapidamente, em um minutinho, qual o caminho, o que é que vocês apontam daqui por diante, qual a saída frente a toda essa conjuntura que a gente está vivendo? Bom, a gente tem reafirmado aqui que o caminho é a agroecologia, né? É um dos nossos lemas de ordem aqui nessa jornada, mas também o caminho, além da agroecologia, é a unidade e a diversidade dos povos, né? A gente tem visto que não dá mais para a gente separar, inclusive o fato da jornada estar aqui num centro urbano, né, numa capital do estado, pela segunda vez. O ano passado a jornada já foi aqui, mas significa que a gente está tentando aliar a luta dos trabalhadores do campo com os trabalhadores da cidade, né? E nesse sentido em que a gente está numa realidade tão difícil, uma realidade de tanto ofensiva no Brasil, a gente precisa realmente se conectar, conectar consumidores e produtores, conectar mulheres, homens, trabalhadores do campo e da cidade, juventude, povos indígenas, das florestas, das comunidades tradicionais, para que a gente realmente forje as bases de um novo projeto de nação. E esse projeto que está colocado não nos representa e a gente está lutando na prática e cotidianamente para implementar um outro projeto que seja soberano, que seja a serviço do povo brasileiro e não do capital estrangeiro. Perfeito, obrigado, Nayara. José, se você pudesse falar qual o caminho e também o que o movimento está fazendo rapidamente para a gente fechar esse debate. Resumindo rapidamente, o povo brasileiro precisa ir para a rua para resistir e não deixar que esse governo que está aí execute e desmonte o Estado brasileiro. Contra a privatização, nenhum direito a menos, e que o povo brasileiro tome uma decisão do ponto de vista da alimentação. Nós vamos parar de comer porcaria. Nós vamos defender a biodiversidade do Brasil. Só assim nós vamos construir um país novo. Só assim nós vamos resgatar a nossa democracia e só assim nós vamos voltar, homens e mulheres, ser felizes novamente nesse país. Muito obrigado. Perfeito, obrigado a vocês. Nós conversamos com José Damasceno, que é do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e também com Nayara Bittencourt, que é do Terra em Direitos. E nós seguimos daqui, nós fizemos essa transmissão diretamente aqui de Curitiba, da Praça Santos Andrade, não é isso? Aqui da jornada da agroecologia, diretamente de Curitiba. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam pelo Brasil de Fato, pelos Jornalistas Livres, pelo canal da Jornada, pela Frente Brasil Popular, pelo Movimento Sem Terra e também aqui pela Telesul. Muito obrigado, até uma próxima transmissão.